Boa noite, com alegria. Que bom, né, meus irmãos? Estamos juntos aqui, reunidos como igreja. Saudade dos irmãos, mas que, em nome de Jesus, o mais breve possível, estaremos juntos. O Salmo 132 fala assim: vamos à casa de Deus, o Senhor, vamos adorá-lo diante do templo. Neste momento, nós estamos reunidos aqui, você na sua casa e nós aqui. A sua casa, neste momento, será o templo, será a igreja do Senhor. Vamos adorá-lo em espírito e em verdade. Bom? Que os irmãos se juntem no aconchego da sua casa e nós aqui. Vamos louvar ao Senhor com oração, adorando a Deus, agradecendo a Deus tudo o que Ele fez durante todo esse dia e o que Ele ainda fará. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Então, com essa alegria, vamos adorá-lo, vamos exaltar o nome dEle, pois só Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Vamos orar ao Senhor neste momento. Você que está em casa, vamos todos estar em espírito de oração. Oremos. Amado Deus e Pai, Pai querido, Pai de amor, mais uma vez, Senhor, diante da Tua presença, Pai, queremos exaltar o Teu nome, Senhor. Queremos Te agradecer pela Tua bondade, Pai. Queremos Te agradecer pelo Teu infinito amor, Senhor. Queremos Te agradecer porque o Senhor tem ouvido as nossas orações, Pai. Por isso, continuamos, ó Pai, a Te clamar, Senhor, e a Te agradecer, Senhor, pelos Teus feitos, pelas Tuas maravilhas. Agora, fica conosco, ó Pai, no decorrer desse culto, Senhor. Receba, Senhor, a oração que vai ser feita aqui neste lugar. Receba, Pai, a oração dos Teus filhos, dos Teus servos, Senhor Deus. E que em tudo, ó Pai, seja feita a Tua vontade e não a nossa. Por isso, nós queremos Te louvar e engrandecer o Teu nome. Nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Como a Socorro falou, né? No aconchego do lar, né? E nós aqui no aconchego da igreja, né? O Senhor é bom em todo o tempo. Vamos ler um versículo, né? Uma porção da palavra de Deus. Fica em Salmo 128, tá bom? Todos abriram, vou dar um tempinho para vocês aí em casa, todos acompanhando a leitura, nós aqui também. Salmo 128, a palavra de Deus diz assim: recompensa pela obediência a Deus. Feliz aquele que teme a Deus, ó Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. Se for assim, ganhará o suficiente para viver. Será feliz e tudo dará certo para você. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa, os seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor, certamente será abençoado assim. Quem lá do monte Sião, ó Senhor, o abençoe. Que em todos os dias da sua vida você veja o progresso de Jerusalém e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Então, a palavra de Deus nos diz assim, que a família que serve ao Senhor dará certo, viverá bem. Então, que as nossas famílias, né, da Nova Sião, as famílias da face da terra serão felizes se temermos ao Senhor nosso Deus, se andarmos em seus caminhos. Amém? Amém. Vamos louvar ao Senhor Jesus. Vamos louvar ao Senhor Jesus neste momento. Você que está em casa, louve o Senhor com alegria. Apesar de não estarmos aqui reunidos como igreja, é bom de qualquer forma, porque nós estamos louvando ao Senhor, nós estamos aqui adorando ao Senhor. E louve aí, louve da sua casa, da onde você estiver, louve com alegria. Enche seu pulmão. Como é bom louvar o Senhor. Louvar o Senhor é adorar Ele, é falar com Ele, é orar. Os louvores são formas de oração também. Vamos orar?
Vamos pedir a Deus que Ele nos conduza neste momento, né? Que Ele já esteja preparando o servo que vai vir aqui pregar a Tua palavra. Amém, Deus? Obrigado por tudo, Senhor. Nós Te rendemos graça, Pai, porque sem Ti, Deus, não somos absolutamente nada. Mas em Ti, Pai, nós podemos tudo e todas as coisas. Fica conosco, Deus, nesse dia, nesta vida. Recebe o nosso louvor, nossa adoração. Amém, Pai? Abençoa cada família desta igreja e de todas as igrejas, Pai, em todos os lugares do mundo, Deus. Obrigado por tudo, Senhor. Fica conosco. Vamos louvar a Deus com alegria. Esse louvor diz assim: celebrando em família. Esse mês é o mês da família, né? Então nós vamos louvar ao Senhor nesse sentido. Amém? Glória a Deus por isso. Louvamos. Com alegria celebramos em família. Em comunhão e amor, adoramos o Teu nome, Jesus. Diante do Teu altar, entregamos nossas vidas. Pois só em Tua presença serão benditas as famílias. Será bendita a minha casa e abençoados os meus filhos. E por onde quer que eu andar, prosperarei. Temos vitória em Tua presença, ó Senhor. Da família Te exaltamos com alegria, pois Tu és fiel e cumprirás Tuas promessas de abençoar a minha casa, dar provisão à minha mesa, encher de paz e de amor o meu lar. Com alegria celebramos em família. Em comunhão e amor, adoramos o Teu nome, Jesus. Diante do Teu altar, entregamos nossas vidas. Pois só em Tua presença serão benditas as famílias. Será bendita a minha casa e abençoados os meus filhos. Por onde quer que eu andar, prosperarei. Temos vitória em Tua presença, ó Senhor. Crie no Senhor e será salvo a minha casa. Deus, a família Te exaltamos com alegria. Tu és fiel e cumprirás Tuas promessas de abençoar a minha casa, dar
provisão a minha mesa, encher de paz e de amor o meu lar. Temos vitória em tua presença, ó Senhor. Crie no Senhor e será salvo a minha casa. Deus da família, te exaltamos com alegria, pois tu és fiel e cumprirás tuas promessas de abençoar a minha casa, dar provisão à minha mesa, encher de paz e de amor o meu, o seu, o meu lar, o meu lar, o meu lar. Abençoa, Deus, abençoa os nossos lares, Senhor. O meu lar, o meu lar. Glórias a Deus. Vamos continuar louvando ao Senhor. Esse louvor que nós vamos cantar agora, ele é um louvor de adoração ao Senhor. O título desse louvor é Obrigado. Eu te agradeço, Deus, todo tempo, todo momento. Vamos louvar o Senhor com alegria. Oh Deus, como o Senhor é bom, Pai. Eu te agradeço, Senhor, pelo carinho, pelo amor, pelo cuidado que tens por mim. Toma minha vida em tuas mãos, meu coração vem transformar em Cristo um novo ser. Cada vez mais eu te agradeço, Deus. Eu te agradeço, Senhor, pelo carinho, pelo amor, pelo cuidado que tens por mim. Toma minha vida em tuas mãos, meu coração vem transformar em Cristo um novo ser. Cada vez mais. Quanta esperança! Quanta esperança, santa harmonia, ouço uma voz me chamar, voz de perdão,
em mim vais achar. Cristo te amo, tu és minha luz. Eu te agradeço, querido Jesus. Quanta esperança, quanta esperança. Santa harmonia, ouço uma voz me chamar, voz de perdão, brilho celeste então, toca minha face com ternura e diz: meu filho, descanso e paz em mim vais achar. Cristo te amo, tu és minha luz. Eu te agradeço, obrigado por tudo, Deus, querido Jesus. Cristo te amo, Deus. Cristo te amo, tu és minha luz. Eu te agradeço, querido Jesus. Amém. Senhor, eu te agradeço, Deus. Como esse louvor diz, Pai, eu te agradeço de todo o meu amor, de todo o meu coração, Pai. Deus, Senhor, temos que nos alegrar em Ti. Haja o que houver, Deus. Que mal temeremos, Pai, se o Senhor está por nós, se o Senhor é por nós, se o Senhor é conosco, Pai. Que mal temeremos, Senhor. Oh Deus, sejamos fortes, Pai, fortes, mas somente em Ti, Deus. E porque em Ti, Pai, nós podemos tudo e todas as coisas, Deus. Abençoa, Senhor. Abençoa, Pai, este lugar. Abençoa, Senhor, a Tua igreja em todos os lugares do mundo, Pai. Fica conosco, Deus. Eu agradeço hoje e sempre, no nome daquele que reina e vive para todo sempre. No nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus. Eu saúdo os irmãos com a paz de Cristo. E como nós estamos fazendo todas as quartas-feiras, nós estamos orando, né, com o nosso disquinho de oração. Que os irmãos peguem os seus para que nós façamos o nosso momento de intercessão. Amém? Então, vamos começar no número 1. Louvando, adorando ao Senhor, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, por nossas famílias, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. No número 2, vamos clamar pela presença de Deus em nossas vidas. Que nós possamos a cada dia sentir a presença desse Deus maravilhoso ao nosso lado,
nos dando paz, nos dando sabedoria, nos erguendo, não nos deixando desanimar, né, por algumas coisas que acontecem. Clame pela presença de Deus em sua vida. No número 3, confesse os seus pecados. Confesse a Deus aquele pecado, aquilo que está te incomodando. Fale com Deus neste momento. E se o seu coração for sincero, pode ter certeza que Ele vai te perdoar. Clame ao Senhor pelo perdão. No número 4, ore por você mesmo. Ore a Deus pedindo sabedoria, pedindo paz, cura para alguma enfermidade que de repente você tem. Clame ao Senhor para que Ele venha te preencher. E no número 5, vamos orar pelas famílias. E como é o mês de maio, é o mês da família, que nós comemoramos aqui em Nova Sião, nós estamos com uma campanha de oração. Hoje é o 2º dia. E diz assim: a oração é o poder do Espírito Santo. Oremos para que Deus perdoe nossos pecados e nos encha com o Espírito Santo. E tem também um versículo aqui que diz assim: Eu vim para que tenha vida. E a tenha plenamente, que está lá em João 10, 10. Eu vim para que tenha vida e a tenha plenamente, que está lá em João 10. Então, ore por suas famílias, ore para que o Espírito Santo venha preenchê-las, ore para que elas fiquem firmes no Senhor, porque nesses dias em que nós estamos em casa, são tantas coisas, né, que passam pela cabeça, às vezes, dos adolescentes principalmente. Então, clame ao Senhor para que Ele venha preencher a sua família com o amor de Deus, que o Espírito Santo os preencha a cada instante, para que não sobre espaço para coisas do mundo. No número 6, ore por seus amigos. Clame ao Senhor por seus amigos que ainda não conhecem a Deus. Clame para que, quando tudo isso passe, que eles tenham tido um encontro com o Senhor, que eles venham conhecer o verdadeiro amor de Deus. No número 7, vamos orar por nossas igrejas, por nossos irmãos. Vamos orar para que Deus venha de encontro àquelas pessoas que estão desanimadas, estão fracas na fé, estão sem confiança no amor de Deus. Ore para que o Senhor venha preenchê-las, para que Deus venha de encontro às suas vidas. Ore para que elas venham ter um verdadeiro encontro, porque tem muitas pessoas que estavam na igreja, mas não estavam fortalecidas, e que nesse tempo piora. Mas vamos orar, tendo a certeza que Deus vai transformar a vida de cada um de nós, que somos membros de igrejas. Oremos por aqueles que estavam afastados, que nesse tempo eles venham entender o quanto Deus os ama, o quanto Deus os quer de volta na igreja. No número 8, ore pelas nações, ore pelos missionários, ore para que Deus venha conceder graça, estratégia aos missionários que estão pelo mundo, para que eles tenham sabedoria no momento de evangelizar, para que Deus os proteja, né, livrando-os assim de todo e qualquer mal. Que
Que Deus venha de encontro aos nossos governantes. Que o Espírito Santo derrame cura sobre todas as nações. Que Deus venha fazer com que acabe logo essa pandemia, para que nós possamos ter as nossas vidas de volta, né? No número 9, vamos meditar. Vamos clamar ao Senhor, vamos ouvir o que Deus quer falar conosco. Peça para que Deus fale com você nesta noite. Clame ao Senhor por paz na tua vida, por sabedoria. No número 10, vamos agradecer. Agradecer a esse Deus maravilhoso por tudo que Ele tem feito por nós, por todas as bênçãos que Ele tem derramado em nossas vidas, por estarmos vivos, por estarmos aqui na igreja, por estarmos levando uma palavra de amor, de fé, de esperança. Vamos agradecer a Deus, porque Ele tem protegido as nossas famílias, porque Ele tem nos dado sabedoria, porque não tem permitido que falte o alimento em nossas mesas. Vamos agradecer a Deus por cada pessoa que foi curada, que estava enferma e que foi curada. Vamos agradecer a Deus pela vida daqueles que estão trabalhando nos hospitais. Vamos agradecer pela vida daqueles que têm que sair todos os dias para ir trabalhar, para que nós possamos ficar em casa, né? Porque aqueles que estão indo trabalhar é para que nós fiquemos em casa, para que não fique todos nós doentes. Vamos entender isso, vamos entender a vontade de Deus para as nossas vidas. Vamos agradecer a Deus todos os dias. Vamos clamar ao Senhor por paz para os nossos governantes, para todos nós aqui da terra, que todos os dias nós possamos orar agradecidos a Deus por tudo que tem acontecido em nossas vidas. Que Deus fique com cada um dos irmãos, que o Espírito Santo os preencha verdadeiramente, que todos vocês tenham um finalzinho de semana, um restinho de semana abençoado, cheio da presença de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Nós vamos, nesta noite, nesta quarta-feira, nós vamos pensar um pouco sobre o nosso mês da família, que tem como tema Jesus transforma a minha família. E se você está acompanhando aí as nossas meditações diárias sobre família, você que está aí no grupo Bíblia e BNS, você tem desfrutado aí de pequenas porções diárias, textos e áudios sobre as nossas famílias. Se você ainda não está recebendo esta mensagem, envie uma mensagem para mim, Pastor César, ou para Rosângela Espina, pedindo para que você possa ser inscrito ou inscrita aí no nosso grupo Bíblia e BNS. Eu queria rapidamente pensar com vocês nesta noite em um texto que é conhecido nosso, lá no livro de Atos, no capítulo 27. Abra aí, por favor, a sua Bíblia, no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, no capítulo 27, que fala sobre a viagem de Paulo a Roma. Paulo foi preso, havia sido preso e estaria diante de César, não o pastor César, César, o imperador, onde ele então teria ali um julgamento, onde ele seria levado a julgamento. Então, esse texto relata esta viagem que Paulo fez até a cidade de Roma. E eu vou pedir que você fique aí com o texto aberto. Eu não vou fazer a leitura do texto, nós vamos pegar alguns recortes desse texto, mas seria interessante que depois você pudesse ler todo o capítulo 27. Vejam como Deus é tremendo, como Deus opera na vida dos seus filhos, mesmo quando eles, no caso de Paulo, que não era um navegante, um marinheiro, mas Paulo foi alguém que alertou,
fez algumas considerações sobre esta viagem. E esse texto ele tem muito a nos ensinar. E eu queria, a partir do versículo 9, nós vamos ler alguns versículos, Atos capítulo 27, do 9, nós vamos ler poucos versículos, mas eu queria que você prestasse atenção a partir dessa leitura que Lucas relata este trecho aqui, desta passagem, desta viagem feita por Paulo. Ficamos ali muito tempo e tornou-se perigoso continuar a viagem porque o inverno estava chegando. Eu estou lendo na versão Nova Tradução da Linguagem de hoje. Homens, estou vendo que daqui para diante a nossa viagem será perigosa. Haverá grandes prejuízos, não somente com o navio e com a carga, mas também haverá perda de vidas. Isso aqui é Paulo alertando, Paulo dando um alerta àqueles homens que estavam, aquelas quase 300 pessoas que estavam naquela embarcação. Mas o oficial romano, o soldado que estava com Paulo e que fazia a guarda de Paulo, tinha mais confiança no capitão e no dono do navio do que em Paulo. Paulo, obviamente, não era um marinheiro, não era alguém que estava acostumado a navegar, mas Paulo sentiu, porque Deus havia tocado em seu coração. Aquilo ele estava fazendo um alerta para aqueles homens. O porto não era bom para passar o inverno, por isso a maioria achava que deveríamos sair dali e tentar chegar a Fênix. Essa cidade é um porto de Creta, que tem um lado para o sudoeste e outro para o noroeste. E eles achavam que poderíamos passar o inverno ali. Aí vem a tempestade. Começou a soprar do sul um vento fraco e por isso eles pensaram que podiam fazer o que tinham planejado. Levantamos âncora e fomos navegando o mais perto possível do litoral de Creta, mas de repente um vento muito forte chamado Nordeste veio da ilha e arrastou o navio de tal maneira que não pudemos fazer com que ele seguisse na direção certa. Um navio sem destino. Por isso, desistimos e deixamos que o vento nos levasse. Ele estava ao léu, o vento era quem controlava aquela embarcação. Para escaparmos do vento, passamos ao sul de uma pequena ilha chamada Cauda. Ali, com muita dificuldade, conseguimos recolher o bote no navio. Os marinheiros levantaram o bote para dentro do navio e amarraram o casco do navio com cordas grossas. Estavam com medo de que o navio fosse arrastado para os barrancos, para os bancos de areia que ficam perto do litoral da Líbia. Então desceram as velas e deixaram que o navio fosse levado pelo vento. E a terrível tempestade continuou. No dia seguinte começaram a jogar a carga no mar, e no outro dia os marinheiros com as próprias mãos jogaram no mar uma parte do equipamento do navio. Durante muitos dias não pudemos ver o sol nem as estrelas, e o vento continuava soprando forte. Finalmente, perdemos toda a esperança de nos salvarmos. Fazia muito tempo que eles não comiam nada, então Paulo ficou de pé no meio deles e disse: homens, vocês deviam ter dado atenção ao que eu disse e ter ficado em Creta, e assim não teríamos tido toda esta perda e este prejuízo. Mas agora peço que tenham coragem. Ninguém vai morrer, vamos perder somente o navio. Digo isso porque, na noite passada, um anjo do Deus a quem pertenço e sirvo apareceu a mim e disse: Paulo, não tenha medo. Você precisa ir até a presença do imperador, e Deus, na sua bondade, já lhe deu a vida de todos os que estão viajando com você. Por isso, homens, tenham confiança, tenham coragem. Eu confio em Deus e estou certo de que Ele vai fazer o que me disse. Nós vamos parar a leitura aqui. Imaginem aí que você está no barco. E esse barco é a sua família. Imaginem que durante a vida, durante a nossa vida, durante os momentos que estamos navegando no mar da vida, muitas vezes nós tomamos decisões que são erradas. Decisões que muitas vezes nos fazem passar por naufrágios, por tempestades, por ventos que vêm do norte, do sul, que chacoalham o nosso barco, que chacoalham a nossa família.
E às vezes, mesmo quando tudo está bonito, o tempo está propício para uma navegação, as coisas estão dando tudo certo na nossa vida, isso não significa que, de fato, nós precisamos levantar a âncora para partir e para seguir adiante. Nessa pequena porção que nós lemos desse texto, nós podemos ver que aqueles homens saíram e o tempo estava bom para navegar. Mas Paulo pressentiu, talvez alguma nuvem que ele tenha visto, algum vento que ele tenha sentido, mas ele então diz: olha, acho melhor ficarmos aqui. E aqueles que eram experientes no assunto disseram: não, nós vamos seguir adiante. E aí nós podemos observar algumas coisas que eu queria que você prestasse atenção, que são resultados de escolhas erradas que muitas vezes nós fazemos nas nossas vidas e tomamos nas nossas vidas. E estas escolhas afetam a nós e afetam quem está no nosso barco. No nosso caso, o nosso barco é a nossa família. Versículo 13 diz assim: eles pensaram que podiam fazer o que tinham planejado. Eles tinham em si segurança, uma aparente segurança. Eles imaginavam que podiam fazer aquilo, porque eles sabiam ou imaginavam que tudo no final daria certo. Eles não percebiam que logo à frente estava o perigo. E o erro de muitas pessoas, o erro de muitos pais, de muitos filhos, de muitas pessoas que estão na família, no ambiente da igreja ou em qualquer outra área, é não crerem que o temporal pode a qualquer momento atingir as suas vidas e atingir as suas casas. Muitas vezes fazemos isso porque não estamos na dependência do nosso Deus. O orgulho, a vaidade: eu vou conseguir, eu tenho condições, eu tenho capacidade. Isso não tem como dar errado. Provérbios diz que nós planejamos as coisas, mas quem abençoa os nossos planos é o Senhor. Segunda coisa que nós podemos pensar aqui nesse texto é que o perigo estava próximo, mas de repente, versículo 14, um vento forte apareceu, um vento muito forte. Quem imaginou que nós pudéssemos viver o que estamos vivendo hoje? Ninguém. E veio esse vento forte que tomou o mundo inteiro, chegou aqui no nosso país. Vejam que situação. Nós podemos fazer planos, mas Deus é quem conduz tudo o que acontece no mundo. Não que Deus chegou e trouxe tudo isso para nós. Claro que não estou afirmando isso. Mas quando nós pretendemos guiar o barco das nossas vidas, nós precisamos dar o controle do timão, que é aquela, lembrem aí do símbolo do Corinthians, né? Aquele instrumento que serve para navegar, para dirigir o barco. Nós precisamos entregar ao Senhor Jesus, porque as ventanias, elas virão, e elas podem surgir de uma hora ou de um momento que nós não percebemos ou nem imaginamos. Isso acontece com muitas famílias que se acham autossuficientes, famílias orgulhosas, ou famílias que não estão debaixo da mão de Deus. Até vão na igreja, até cultuam a Deus, mas não vivem na dependência do Senhor. E aí você pode pegar essa situação e colocar em qualquer área da sua vida, seu casamento, sua vida financeira, sua vida profissional, sua vida acadêmica, qualquer área da sua vida. Você pode pensar: puxa vida, estou passando por esta tempestade porque eu não coloquei nas mãos do Senhor, eu não pedi a direção e a orientação do Senhor. Eu quis fazer pelo meu próprio braço, pela minha própria força. Mas é importante notar que o Senhor, Ele nos dá sinais, Ele sempre nos avisa, Ele não nos deixa, e o Senhor não nos quer ver batendo com a cara na porta, o Senhor não nos quer ver quebrando a cara. Versículos 9 e 10, ficamos ali muito tempo e tornou-se perigoso continuar a viagem, porque o inverno estava chegando. Então Paulo avisou: homens, o Senhor às vezes vai usar as pessoas, vai usar a sua palavra para nos alertar.
Ou, se você voltar lá no Antigo Testamento, no caso de Balaão, ele fez uma jumenta falar, para que Balaão não pudesse seguir adiante. E muitas vezes o Senhor está colocando pessoas para nos falar e nós insistimos em seguir adiante. Terceiro, diante das tempestades, nós não temos como resistir a elas. Nós ficamos à deriva, nós ficamos pelo controle da natureza. Versículo 15, por isso, a parte final, desistimos e deixamos que o vento nos levasse. Parece a música do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Nesse caso, esta embarcação estava sendo levada pelo vento. Não adiantou aquele capitão fazer manobras, sair daquela rota. Não teve como, porque ele não teve controle daquela situação. Nós somos humanos e não conseguimos controlar muitas situações das nossas vidas. Mas quando nós pedimos ajuda ao Senhor, nós temos este auxílio. Nós podemos, ainda que estejamos no meio das tempestades, nós podemos perceber e ver o livramento do Senhor, assim como Ele livrou seus discípulos numa noite em que eles estavam navegando, e o Senhor então aparece e acalma aquela tempestade. Ou mesmo quando o Senhor estava no barco com eles e saiu para atravessar do outro lado, e diz o texto lá em Marcos que o Senhor falou: vamos até o outro lado do rio. E veio a tempestade. O tempo era bom, e veio a tempestade. Mas eles ficaram atônitos, eles ficaram preocupados. Senhor, não se te dá que morramos. O que o Senhor está fazendo dormindo aí? E o Senhor volta-se para ele e fala: homens de pouca fé. O Senhor, as primeiras palavras para eles foram: nós vamos atravessar até o outro lado. Eles deveriam se apegar a esta palavra e saber que o Senhor estava no barco, que o Senhor daria o livramento para eles. Há famílias, há pessoas que infelizmente percebem que toda tentativa de autoajuda sem Deus se foi quando perderam completamente o controle de suas vidas. Deixaram que a vida levasse elas para fins que certamente o Senhor não queria para elas. Mas por causa das decisões que tomaram, elas foram afetadas e ficaram à deriva. Quarta coisa que nós podemos notar aqui: as nossas decisões, elas trazem consequências. E aqui houve um prejuízo enorme para aquela embarcação. Aquele barco não levava só Paulo para Roma. Era um barco de negócio, de comércio. Ele levava cargas, ele levava pessoas, levava cargas e levava presos, porque haviam presos também que estavam sendo transferidos para Roma. Paulo era um desses presos. E o versículo 18 e o versículo 19 diz: e a terrível tempestade continuou. No dia seguinte, começaram a jogar a carga no mar. Que prejuízo! E no outro dia, os marinheiros, com as próprias mãos, jogaram no mar uma parte do equipamento do navio. Outro prejuízo ainda maior, porque além de perder a carga, além de perder aquilo que levava, aquele capitão teve que perder equipamentos do seu próprio navio. Eles foram violentamente castigados. Ali, os marujos, aqueles que trabalhavam naquele barco, eles perceberam que se não se desfizessem do peso que aquele barco carregava, aquele barco iria afundar, porque o mar chacoalhava e durante um bom tempo, cerca de 14 ou 15 dias, não se viu sol, não se viu estrela, não se viu nada, mas só se via tempestade. Como família, às vezes é preciso avaliar qual é o peso que está nos impedindo de nós passarmos pelo vendaval. Como família, nós precisamos avaliar quais serão as consequências, os prejuízos que nós suportaremos em razão de decisões erradas, decisões que nos levam para o meio da tempestade.
E quando nós estamos no meio da tempestade e percebendo o erro, nós começamos a lançar, então, aquelas coisas que nos atrapalham, que estavam nos atrapalhando, para fora do nosso barco, para fora da nossa família. Aí você pode pensar, então o que pode ser? Pode ser muitas coisas, pode ser o seu orgulho, a sua ambição, a sua arrogância, o seu egoísmo. Às vezes você precisa jogar tudo isso fora, humilhar-se diante da potente, da poderosa mão do Senhor e buscar do Senhor o auxílio, o socorro bem presente na hora da aflição. O Senhor nos dá sinais, o Senhor nos dá advertências, e nós então precisamos estar atentos a estes sinais, mesmo quando estes sinais vão contra aquilo que nós queremos fazer. E esse quinto item que nós vamos abordar aqui é sobre a desesperança. Versículo 20, finalmente perdemos toda a esperança de nos salvarmos. Chega um momento nas nossas vidas quando o nosso barco, a nossa família está navegando sem rumo, sem controle, nós perdemos a esperança de sermos salvos ou de sairmos daquela situação. Paulo diz que o dia, não tinha diferença entre dia e não tinha diferença entre noite. Todos aqueles que estavam no navio estavam só esperando a morte chegar. Talvez todos estivessem ali contando os minutos, as horas, para que pudessem vir o pior. Eu não sei se você já assistiu o Titanic, mas aquele barco que foi construído como o barco mais perfeito que a engenharia naval havia produzido, um barco que não seria jamais afundado na sua viagem inaugural, ele é afundado e muitas pessoas, milhares de pessoas que ali estavam, morreram. Suas vidas foram ceifadas por causa do orgulho, por causa da prepotência de um capitão que não atendeu os sinais daqueles radares supersônicos que estavam ali, que detectaram que havia tempestade, que havia pedras, que havia obstáculos e que ele não conseguiria passar por aqueles obstáculos. Não foi por falta de aviso. Até que quando ele percebeu que estava naquele caos completo, ele perde completamente a esperança de se salvar. E assim, muitas vezes nós, com o nosso barco chamado família, perdemos esta esperança, porque perdemos, além da esperança, a fé, a confiança no Senhor. Mas aí, nós percebemos que o Senhor, Ele entra para resolver. E aqui, para encerrarmos aqui esta reflexão, Deus nos dá 3 momentos em que Ele pode intervir para mudar a nossa história. Nos versículos 21 a 26, eu queria só ler o 25, mas Deus orienta que os marujos deveriam ter coragem. Paulo se levanta e fala: homens, vocês precisam ter coragem. Eu confio em Deus e estou certo de que Ele vai fazer o que me disse. E o que o Senhor havia dito a Paulo: Paulo, esse barco está nas tuas mãos. Quem estiver com você neste barco será poupado. Quem estiver com você nesse barco, nenhum fio de cabelo vai cair desta pessoa. Deus orienta para que através de Paulo, e você precisa ser o Paulo na sua família, Deus está te orientando a ter coragem de enfrentar aquela tempestade. Deus orienta que os marujos deveriam permanecer no barco. Você está no meio da tempestade, você quer pular para fora do barco, e o Senhor fala: não pula, porque sou eu que estou contigo. Os discípulos estavam com Jesus dentro do barco, e talvez eles quisessem pular, e o Senhor falou: não, eu estou aqui. Vocês não têm fé, mas eu estou com vocês. Versículo 31,
Paulo disse ao oficial romano e aos soldados: se os marinheiros não ficarem no navio, vocês não poderão se salvar. Porque eles queriam se jogar no mar. Eles queriam se atirar no mar. Paulo fala: não, o Senhor disse que todos ficarão comigo. E alguns foram lançados no mar. Pegaram um bote e foram. Mas todos aqueles que ficaram, o Senhor os salvou. É muito importante que as famílias não deixem a casa. É muito importante que os membros da família não se afastem do barco da família, de suas casas. É importante, e no que depender de você, que você busque a restauração da sua família, do seu casamento, do seu relacionamento com seu pai, com a sua mãe, com seu irmão, com quem quer que seja. Porque no meio da tempestade o Senhor entrará com providência, o Senhor entrará com salvação para impedir a destruição. E a terceira providência que o Senhor toma é que Ele orienta os marujos para que eles se alimentassem. O Senhor nos alimenta no meio das tempestades. O Senhor faz com que nós nos revigoremos quando nós não temos mais força. Ele levanta o caído, Ele dá força àquele que não tem mais nenhum fôlego na sua vida, a fim de que essas pessoas se animem para que possam sair daquela situação. Aquele alimento para aqueles homens, aquele pão que Paulo parte, foi a solução que Paulo encontrou recebida do Senhor para dar ânimo àqueles marujos que estavam esperando pela morte. É muito importante que nós, como famílias, entendamos que no momento da tempestade, nós vamos encontrar a esperança, a alegria nas coisas que são mais simples. Paulo partiu um pão. Algo mais simples do que o pão não há. E Paulo então parte o pão, dá graças a Deus e reparte com todos aqueles. E diz o texto que logo depois todos se animaram. Do versículo 33 ao versículo 18 você vai notar a mudança de ânimo que houve com aqueles marujos. O versículo 38, depois que todos comeram, jogaram o trigo no mar para que o navio ficasse ainda mais leve. Entre preservar o material e preservar a vida, eles lançaram mão daquilo que era material para que pudessem chegar sãos e salvos até ao próximo destino, até o próximo porto seguro. Para nós encerrarmos, eu queria que você refletisse aí com a sua família sobre estas questões do barco que é a sua família. Nós vimos aqui a viagem de Paulo até Roma. Muitas vezes nós estamos em um barco que está fazendo caminhos, trilhando mares de ventos revoltos, mares com tempestades pelas quais nós nunca imaginávamos passar. E se você tem vivido hoje, aí na sua vida, na sua família, uma tempestade, lembre-se do Senhor. Não pule fora do barco. Lembre-se e clame pela presença do Senhor. Sabe o que nós podemos observar nesse texto? Se aquele barco chegasse intacto do outro lado até o destino, até Roma, aquele capitão olharia para Paulo e falava assim para ele: Paulo, você disse que nós não deveríamos seguir, mas eu conheço de mar e você não conhece. Este episódio deixa bem claro que quando nós colocamos o nosso barco no controle do Senhor, Ele o conduzirá, Ele passará conosco, mesmo que enfrentemos tempestades. Assim como Jesus estava no barco com os discípulos, nós vamos enfrentar tempestades, mas o Senhor estará conosco para nos dar o pronto livramento. O barco se desintegrou num banco de areia. E o versículo 41 diz: o navio bateu num banco de areia e ficou encalhado. A parte de frente ficou presa e a de trás começou a ser arrebentada pela força das ondas. O barco se destruiu completamente. O barco se destruiu inteiramente. Mas aqueles que estavam com Paulo chegaram sãos
e salvos, porque quem cuidava da vida daquelas pessoas era o Senhor. Significa que diante das tempestades que enfrentamos, elas não vão nos destruir, mas não nos destruirão se nós estivermos com as nossas vidas entregues e confiadas na mão do Senhor. Significa dizer que nós vamos muitas vezes ver o Senhor destruir o barco para que nós possamos ter as nossas vidas restauradas por Ele. Deus está nos dizendo que junto com o naufrágio vão naufragar no orgulho, egoísmo e decisões erradas e vidas que vivem na completa independência do Senhor. Precisamos, portanto, viver dependentes do nosso Deus. Nossa família necessita de Deus, o nosso capitão, aquele que entende de mar, aquele que entende de tempestade, para guiar o nosso barco nos mares e nas tempestades da vida, porque sozinhos nós jamais conseguiremos fazer isso. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua família. Leia esse texto de Atos capítulo 27, veja como Deus é bom, veja como Deus é misericordioso e veja como Deus salva aqueles a quem Ele ama e protege aqueles a quem Ele cuida, assim como cuidou de Paulo e daquela tripulação que estava com ele. Baixe a sua cabeça e vamos buscar ao Senhor nesta oportunidade, pedindo o controle do Senhor sobre as nossas vidas e sobre as nossas famílias e sobre o barco da nossa família. Ó Deus bendito, louvado, exaltado e glorificado seja o teu santo nome. Nós somos aqui o barco, nós estamos com os nossos barcos, com as nossas famílias, ó Pai, neste mar, neste mundo que vivemos, neste mundo tenebroso que vivemos, que enfrentamos tempestades, que enfrentamos ventos de todos os lados. E, ó Deus, nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor seja a nossa bússola, que o Senhor seja o nosso timoneiro, que o Senhor seja aquele que possa içar as velas, ó Pai, nos momentos certos, para que possamos navegar, ó Pai, em águas profundas, em águas às vezes revoltas, mas com o cuidado e com a prudência e com a direção e a iluminação do Senhor sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias. Que joguemos fora, ó Deus, nas tempestades que estamos enfrentando ou que vamos enfrentar ainda, aquilo que não agrada ao Senhor. Que possamos esvaziar o nosso barco daquilo que não agrada ao Senhor. Que possamos permitir a leveza nos nossos lares, com amor, com perdão, com graça, com misericórdia e com a dependência do Senhor sobre a vida de todas as nossas famílias, de todos aqueles que estão nos assistindo, de todos aqueles que estão nos ouvindo. Cuida, Senhor, dessa igreja, cuida do teu povo, abençoa cada família e nós oramos ao Senhor para que esta palavra possa frutificar em nossas mentes, em nossos corações e assim possamos praticá-la, pois isto agrada ao Senhor. No nome de Cristo Jesus, que clamamos por tudo isso, hoje e para sempre. Amém e amém. Deus te abençoe, querido irmão, para que o Senhor possa cuidar da sua família. Preste atenção, antes de nós encerrarmos, nós temos algumas comunicações importantes a serem feitas. Obrigado, pastor Fábio. Olá, irmãos que nos acompanham até este momento. Gostaríamos aqui de deixar para vocês um agradecimento e que vocês possam curtir também este culto abençoado, com uma bela mensagem. E pedimos também que possam acompanhar as nossas lives aí, que a gente publica, os nossos cultos também, em família. Infelizmente não podemos estar juntos, estarmos aqui em igreja, em comunhão. Mas em nossos lares, cada um com seus familiares, que possamos continuar adorando ao Senhor, lembrando dos irmãos, orando um pelos outros. Eu quero deixar aqui 2 avisos para os irmãos. O nosso primeiro aviso é com relação aos mantimentos, a doação de mantimentos para aqueles irmãos que necessitam,
que são autônomos, que dependem da ajuda da igreja. A igreja, ela, junto com a ação social, promove aqui a formação de cestas básicas para doação aos irmãos necessitados e à comunidade. Então, os irmãos possam vir aqui na igreja, fazer sua doação. Ela fica aberta de segunda até sexta-feira, das 13 até as 17 horas, onde você pode trazer seu alimento não perecível para a igreja e fazer a sua doação para ajudar o próximo. O segundo aviso é com relação aos dízimos e ofertas. Como vocês sabem, a igreja também depende dos dízimos e ofertas para poder pagar suas contas, ficar em dia com os impostos. Então, eu peço para os irmãos que ajudem, colaborem com os seus dízimos e ofertas. A igreja já mencionou em momentos anteriores com relação à doação, à utilização de maquininha de cartão de débito. Isso é uma comodidade para os irmãos que não podem vir até a igreja no horário já estipulado, das 13 às 17 horas de segunda a sexta-feira, e aos sábados das 9 até as 11 da manhã. Então, o irmão que queira fazer seu dízimo, mas não pode vir até a igreja, comunique alguém da direção da igreja para que a gente possa ir até a sua residência e coletar o seu dízimo, sua oferta, para poder ajudar no sustento da igreja. Queria também aproveitar, ontem foi aniversário do Valdo, gostaríamos de, em nome da igreja, deixar nosso abraço também, nosso momento de lembrar dos nossos irmãos também, os aniversariantes do mês. Infelizmente, nós não pudemos realizar aqui aquele abraço, aquele festejar, aquele aniversário dos irmãos, mas fica aqui o nosso abraço e nosso desejo aí de muita alegria e muita comunhão com Deus. Então vamos encerrar, irmãos, vamos fazer uma oração para encerrar e depois finalizar com a lindo louvor. Gostaria que os irmãos orassem aí, finalizassem a noite abençoada. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, por este dia, obrigado, Santo Deus, porque o Senhor nos sustenta a cada dia, ó Pai. Perdoe, Senhor, nossas falhas, Senhor, nossos pecados, corrige-nos, Senhor, a cada dia. Faça-nos, Senhor, sempre estar nos teus caminhos, ó Pai. Faça, Senhor, meu Deus, com que sempre possamos trabalhar com alegria para o Senhor, Pai. Que possamos, Santo Deus, orar, Senhor, um pelos outros, Senhor. Que este momento, Santo Deus, passe logo, que logo possamos estar em comunhão, Senhor, adorando a Ti, ó Pai, com cânticos, com louvores, com oração, ó Deus. Eu te agradeço por tudo que faz em nossas vidas. Obrigado por esta igreja, obrigado pela família pastoral, obrigado pelos irmãos. É o que te pedimos, te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Uma boa noite a todos os irmãos. Vamos continuar com o nosso louvor. Boa noite, amados. Vamos continuar com o nosso louvor. Vamos louvar ao Senhor. Vencendo vem Jesus, o hino 112 do cantor cristão. Como ele é atual, né? Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Como é atual, né? Como é atual esse momento. Vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus. De Jesus, o Rei dos Reis, breve os reinos desse mundo seguirão as suas leis, e os sinais da sua vinda mas se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do teu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia.
Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Em quem glória refulgente sobre as nuvens descerá. As nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. E por fim entronizado, as nações hão de julgar. Todos grandes e pequenos o juiz hão de encarar. E os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar. Vencido tem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Vencendo, vem Jesus. Vencendo, vem Jesus. Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos. Deus abençoe.